Boa noite a todos. É um prazer aqui contar com o André nessa noite, né? Porque o André ele vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre a transição entre a faculdade e a vida profissional, né? Ele é engenheiro civil formado pela UFLA, ele é mestre em engenharia de estruturas pela USP, ele é doutor também em engenharia de estruturas pela Universidade de Nottingham, e ele tem uma vasta experiência aí como engenheiro civil, atuando especialmente aí como engenheiro estruturalista. Tive o prazer, né, de me formar junto com o André. E é legal a gente poder se reencontrar, né, nesse tipo de evento. Pelo menos essa pandemia está servindo para aproximar mais as pessoas, né? Às vezes cada um toma um caminho diferente, toma um rumo diferente, a gente acaba perdendo um pouco o contato. E aí essas plataformas digitais que estão sendo muito exploradas, né, nesse momento, tá servindo para aproximar a gente nesse momento de dificuldade, né? E esse tema aí eu acho que é bem interessante porque hoje o aluno ele tem muita dúvida do que vai acontecer com ele depois de formado, né? Especialmente esses que estão na reta final do curso. E aí é interessante a gente ouvir um pouquinho a respeito do assunto, até porque está acontecendo muita coisa no país, está acontecendo muita coisa no mundo, né? E aí a gente acaba ficando com muita dúvida sobre as escolhas que a gente fez, né? E eu consigo me colocar um pouquinho na posição desses alunos que estão hoje na reta final do curso, e às vezes até que estão no começo do curso mesmo, né? E porque na época que eu me formei, que a gente se formou, né, André, a perspectiva era outra, né? Existia muita vaga no mercado, a gente conseguia trocar de um emprego, conseguia ter várias ofertas aí pra gente. Hoje o cenário é um pouco diferente, mas pelo menos assim, né, acompanhando as últimas notícias, né, essas questões das concessões, o novo marco regulatório do, do setor de saneamento, enfim, são muitas coisas que estão acontecendo também que provavelmente vai repercutir em vagas para a gente no futuro, né? E aí é legal você poder explorar um pouquinho esse assunto nessa apresentação de hoje. Mas agora não vou me enrolar não, vou passar a palavra para você, tá bom? Obrigado, Wagner. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo assistir. Espero que seja proveitoso para vocês, tanto quanto vai ser para mim. Com certeza vai ser. É isso, eu vou compartilhar a tela da minha apresentação aqui e fazer uma breve introdução sobre o meu histórico na faculdade. E com isso eu vou desenvolvendo sobre os passos da carreira, como eu tomei as decisões. Esse tema é muito amplo. Se eu fosse aluno e olhasse esse tema, não saberia exatamente o que esperar. Ele vai falar possibilidades. Então, eu tentei trazer algo demais nesse tema para não ficar em mais do mesmo, não ficar em só suas possibilidades são essas. Então, você tem essas vertentes a seguir. Então, eu trouxe uns elementos adicionais que a indústria tem requerido atualmente e que são muito bem vistos e que não se enganem, não é por estar sendo apresentado aqui que está sendo apresentado para todo mundo. São temas muito restritos, são tópicos muito restritos, apesar de ser do saber de todo mundo. Mas é aquela coisa que é automatizada quando você pratica. E o fato de você ter essa janela aberta na sua mente, ele faz considerar essa possibilidade também na hora de desenvolver suas habilidades. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Quando começar a aparecer, você me avisa? Pronto, apareceu. Pronto, beleza. Então, transição da faculdade para a vida profissional. Eu tive um professor na universidade, o Wagner certamente lembra dele, que foi o Adailton de Oliveira Gomes. Ele foi meio que meu mentor na universidade. E ele me falou: André, tem 3 decisões importantes na vida de um homem. Homem, não separando o gênero, mas homem de um modo geral. Que a entrada na faculdade, decidir o que você vai fazer. Depois decidir o que você vai fazer depois de terminar a faculdade. E a terceira é o casamento. Aí é uma decisão em tanto, né? Para fechar com chave de ouro. Então, como é que eu separei a estrutura dessa apresentação? Fazer uma breve introdução, como eu falei, falando do meu histórico e mostrando as possibilidades, os caminhos que eu segui, as decisões que eu tomei. Eu espero que isso contribua nas suas decisões, nas suas lições, em como você vai interpretar cada decisão que você vai tomar a partir do fim da faculdade. Como eu entendo que são divididas as vertentes
após a faculdade, quais são as dificuldades que se encontram e as habilidades necessárias que eu acho que são importantes serem desenvolvidas, principalmente no mundo hoje em dia. Antigamente se dizia, por exemplo, uma habilidade muito falada, era quase um clichê que você tinha que ter inglês. Hoje em dia, inglês deixa de ser um diferencial. Hoje em dia, inglês já é uma necessidade. Então, eu não vou falar desse tipo de habilidade, vou falar de habilidades mais subjetivas que estão sendo estudadas no mercado, que são muito bem quistas. Eu nasci em Salvador, da Bahia, sou original de lá, em 1986, e estudei em colégio público, colégio particular, e fui aprovado em 2004 na Universidade Federal da Bahia. Lá, no curso de Engenharia Civil, eu concluí com o tema perdas de proteção em pontes isostáticas em balanços sucessivos. E por que eu escolhi esse tema? A área de estrutura sempre me intrigou muito, sempre tinha uma pontada de alguma coisa que eu não sabia. Então, eu sempre fiquei muito inquieto com isso. Sempre fiquei muito insatisfeito com o fato de eu não estar dominando um assunto. E a área de estrutura era o maior potencial para isso. Não dominava tudo na engenharia, claro, mas a área de estrutura era onde eu via o maior potencial de possibilidades de eu explorar, o maior leque de possibilidades de eu explorar. Mas aí, durante a faculdade, eu estagiei numa obra de reforma, deu bastante trabalho, deu muito trabalho estagiar nessa obra. E via de tudo, você tem que ter tanto a parte técnica, quanto a parte de gestão, quanto a parte de relacionamento, porque você tinha que fazer a obra funcionar. Foi no supermercado da Bahia, tinha que fazer a obra funcionar com o supermercado funcionando. Então, eu tive muita experiência de gestão nessa área, tratar de tudo, de conseguir equalizar todas as informações. Isso contribuiu, por menor que tenha sido a experiência, não foi tanto tempo, mas isso contribuiu muito na minha formação para decidir o meu caminho. No início, eu não tinha certeza que eu queria estrutura. Quando eu estava na faculdade, ainda até me perguntava, assim, no meio da faculdade, como é que alguém quer seguir estrutura? Não tenho ideia. Como é que alguém queira seguir isso aí? É uma matemática muito densa. Aí chegou depois no final, aí eu entendi o porquê, né? Depois da Sirius, eu comecei a trabalhar na JCG, que fez a obra do Passeio, Itaigara. Aí eu estagiei lá boa parte, acho que a totalidade do tempo estagiei lá nessa obra. E aí peguei muito problema. Lá foi um estágio de problema fantástico, desde concreto que não atingia a resistência, a escoramento que esbojou um pouco, teve que consertar na obra. Teve bastante situações e em cada situação a lição, né? Em cada problema você extrai daquilo o melhor. Teve situações engraçadas porque você tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. Essa é uma habilidade que eu vou falar à frente. Você tem que conseguir lidar com todo tipo de pessoa, desde o gerente de contrato até o operário, até o pedreiro, ajudante de servente que está lá, o servente, ajudante de pedreiro que está lá. E você conseguir conversar com todos de forma fluida é muito bom, é muito prazeroso. Quando você aprende a fazer isso, você aprende a entender, você aprende a ouvir, é algo muito satisfatório. Eu me lembro que tinha um rapaz lá que ele era muito pesado. Ele era armador, não me lembro. Ele era armador. E ele era muito enfesado. Nenhum gerente mexia com ele. Deixa ele fazendo o trabalho dele aí, que esse aí é bruto. E desse cara eu recebi um convite para almoçar na casa dele. Aquele convite bem simpático, né? Você vai almoçar comigo? Ele tinha um bigodão assim. Vai almoçar comigo, um baião de 2. Minha mulher vai fazer parir. Tá bom, eu vou. E aí você sabe que você ganhou a simpatia dele. E por mínima que possa parecer também, isso é uma qualidade que é muito benquista, porque você sabe lidar com as pessoas, você sabe tratar. E aí esse é um dos propósitos do estágio, desenvolver não só as habilidades técnicas, mas as demais habilidades subjetivas, como comportamental, relacionamento e gestão. Depois disso eu fui para a Aspel. A Aspel fez o projeto estrutural do antigo centro de convenções, há muito tempo atrás, há bastante tempo atrás.
E eu estagiei lá por pouco tempo. Eu recebi a oportunidade, recebi essa oportunidade através de um amigo, que a mãe dele trabalhava lá, o avô dele era o fundador, que era Alberto Santana, e ele me ofereceu essa posição. Eu falei, eu quero, vou descobrir o que é agora, então. Vou ver. Já estava me interessando na estrutura, eu falei, vou ver o que está acontecendo. Estagiei lá por pouco tempo, mas gostei bastante, gostei muito do que eu estava vendo, gostei das possibilidades, gostei de mexer nos softwares, gostei do que eu poderia fazer. E logo após eu recebi a proposta de estagiar na JMB, Engenheiros Associados, que é especializada em obras de artes especiais, obras de infraestrutura, pontes, viadutos, passagens, bueiros. E o meu professor da época foi que me ofereceu a vaga e ele acabou se tornando o meu orientador no TCC. E foi através dele que eu fiz o TCC de perda de proteção em pontes estáticas em balanços sucessivos. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo balanços sucessivos. Não sei se dá para ouvir o áudio de todo mundo, mas se tiver, se não tiver, é só botar aí no chat que daqui a pouco eu leio. Ou se não quiser falar. Balanços sucessivos é uma técnica construtiva muito, muito eficiente para vencer grandes vãos. E aí, quando eu vi isso sendo aplicado, caramba, que negócio interessante. E proteção era um mistério ainda, né? A gente pegava concreto 3 como matéria eletiva, se não me engano. Não era obrigatória. A gente pegava se quisesse. Eu peguei concreto 3, e aí peguei, me interessei bastante. E cada uma dessas decisões foi me auxiliando na escolha do caminho a seguir à frente. Depois, quando terminei a faculdade, eu trabalhei no sistema consultoria e projetos como engenheiro estruturalista. E aí eu vou mostrar um pouco das obras que eu trabalhei lá. Na Sirius foi o Bom Preço. Na JCG foi o Shopping Passeio que eu trabalhei. Bastante trabalho. E como engenheiro, na Sistema, vou tratar da JMB já. Na Sistema foi o Espanha, foi o meu principal projeto lá. Trabalhei no projeto Espanha, no projeto do Clube Espanhol e de um futuro projeto que aconteceria nas Redondezas. E aí foi uma escola, né? Como projetista, isso aí foi uma escola. Você vê as minúcias, você vê o trato como acontece com o cliente, como acontece com a equipe, você vê o projeto, as nuances do projeto, o que é que você tem que prestar atenção, onde é que você tem que voltar os seus olhos, e você começa a prever onde é que está o problema. E aí, mas ainda assim eu não estava satisfeito. Eu via muita coisa de estruturas e o meu chefe ainda assim conseguia me deixar quieto, me deixar calado. Dizia, André, como é que faz isso aqui? Isso aqui da norma tal. Eu não sabia dizer. Isso me deixava muito inquieto. Eu precisava estudar mais ainda. E aí foi minha motivação para ir para o mestrado. Aqui voltando, vou chegar ao mestrado. Voltando a pontes, os principais trabalhos que eu trabalhei, que eu atuei, foi a ponte do Paiva em Recife, que é uma ponte em balanços sucessivos. Esse método, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, você executa o apoio, o apoio de um lado, o apoio do outro, apoio onde quer que seja, e você executa para cada lado o equivalente para que essa ponte, para que essa estrutura fique em balanço e seja em equilíbrio. Ela fica em balanço para os dois lados até que se conecte com o lado seguinte. O style aqui é da passarela, não é da ponte. A ponte em si é balanço sucessivo e esse style é um elemento arquitetônico, tem a sua beleza. Trabalhei com isso no mestrado. Alguns dados aqui. O comprimento de 290 metros, o vão central com 130 metros, e está na reserva do Paiva, na Barra de Jangada. Balões sucessivos, passarelas estaiadas. Acabei passando rápido. Vamos lá. No mestrado, eu sabia que eu queria estudar. Eu sabia que eu queria aprender o máximo que fosse. Eu só não tinha certeza ainda. Eu conversei com bastante orientadores lá, com bastante professores para seguir o meu caminho, para ver onde eu seguiria. E me interessei em trabalhar com otimização por algoritmo genético. E o meu tema foi a redução do impacto ambiental de estruturas em concreto pré-moldado através de otimização por algoritmo genético.
um tema, era um tema muito estranho para mim, porque eu não sabia nada disso. Nunca tinha mexido com redução do impacto ambiental, nunca tinha mexido com concreto pré-moldado, nunca tinha mexido com otimização e nunca tinha mexido com algoritmo genético. E aí, em conversa com os colegas, a gente até tratou disso uma vez. Eu falei, rapaz, na vida, você tem que ter sorte. Você dá suas sortes no caminho, mas você tem que correr atrás também. Não é só ficar esperando com a boca aberta, né? Esperando a sorte chegar. E nesse caso aí eu tive que correr muito, tive que aprender, tive que ler, tive que pegar artigo pra caramba. Aí desenvolvi o inglês nessa etapa e segui com o mestrado. Otimização por algoritmo genético é um tema muito interessante. E aí o pessoal às vezes me pergunta, você se especializou em estruturas, mas fica um negócio tão restrito, você não vai conseguir aplicar em nada mais. De jeito nenhum, você amplia ainda mais seus horizontes, porque o algoritmo genético eu posso aplicar onde eu quiser, por exemplo. E as lições de impacto ambiental eu posso aplicar atualmente na empresa onde eu estou. Eu vou chegar lá. Eu posso implementar ou sugerir uma ideia, eu tenho como discutir um assunto de engenharia ambiental, fora concreto pré-moldado, que é das metodologias que eu mais trato no trabalho, que é pontes em concretos pré-moldados. Publiquei no terceiro encontro nacional, fruto do mestrado em produção em concreto pré-moldado, pesquisa projeto de produção em concreto pré-moldado, e no caderno de engenharia e estruturas. Até recentemente ainda tinha uma revista enviando um artigo desse mestrado, mas aí acabou, não deu certo. Depois, quando eu terminei o mestrado, eu ainda não estava certo do que fazer. Eu concluí o mestrado e não tinha certeza se eu queria ir para a indústria, se eu queria ir para a área acadêmica, se eu ainda não estava encontrado, digamos assim. Não tinha me achado. E aí minha orientadora me chamou e me falou, André, a gente está com muita bolsa aberta no Brasil atualmente. Muita bolsa aberta para o exterior. Bolsa brasileira aberta para o exterior. Por que você não tenta ir para lá para fora? Professora, eu quero. Eu não sabia inglês direito, não sabia muito bem inglês. Eu quero sim, quero muito, vou. Aí ela me deu umas 6 possibilidades de lugar. E uma dessas possibilidades foi o Politécnico de Milano, na Itália. Aí eu escolhi, e como eu falei, às vezes não é só sorte. Eu até explico a sorte depois, talvez não tenha ficado muito claro. Tem que correr atrás. O projeto de pesquisa do Politécnico de Milano, eu tive que fazer em um final de semana. Na segunda-feira encerrar, na sexta-feira eu tinha definido onde eu queria ir. Aí no final de semana para o outro eu fiz o projeto de pesquisa e submeti na segunda. E aí foi aprovado na universidade, só não consegui a bolsa. E aí nesse momento eu fiquei bem triste, porque eu tinha feito um esforço reputado. Foi muito duro para conseguir a aprovação de meus documentos para ir para lá, para a Itália, para conseguir que tudo desse certo, toda a burocracia. O pessoal disse que o italiano inventou a burocracia, porque é muita burocracia, muita. Pouca não, é bastante. E aí logo quando acabou eu fiquei bem triste, mas aí apareceu a oportunidade de ir para Nottingham. E nesse intervalo, que eu estava fazendo as mesmas coisas para Nottingham, eu ensinei no Senai Cimatec. IEB, Senai Cimatec, Senai, como professor substituto na disciplina de Fundamentos de Estruturas Civis. Aí depois eu fui para a Universidade de Nottingham, comecei em 2015 e terminei recentemente, em 2020 agora. Me formei efetivamente em julho de 2020, mas a defesa foi em dezembro de 2019. E o tema que eu tratei foi reforço de estruturas antigas através de materiais compostos contra o colapso progressivo. Também não sei se vocês estão familiarizados com o tema colapso progressivo. Se não tiverem, podem indagar aí no bate-papo que a gente vai conversar. A gente vai deixar um espaço ao final para perguntas. E eu achei também um tema muito interessante. Não sabia nada de reforço, não sabia nada de
colapso progressivo e do material compósito que a pesquisa propunha, que é o TRM e NSM. São materiais bem novos que estão sendo aplicados. E aí eu decidi, eu falei, rapaz, eu vou. Eu sei que eu quero a experiência lá fora, o resto é consequência, o resto eu faço. Eu publiquei recentemente na revista Engineering Structures, fruto desse doutorado, e tem um outro artigo em produção. E atualmente trabalho na Rumo Logística. É uma empresa de transporte de grãos. Existe o grupo COSAN, que é detentora de 5 empresas, cada uma no seu ramo. Né? Grãos, combustível, óleo e gás, esses materiais essenciais, digamos assim. E aí eu fui selecionado. Quando eu estava terminando o meu doutorado, apareceu essa oportunidade. O pessoal também me perguntava, André, você quer fazer o doutorado, você só quer ensinar? Eu falei, não, eu tinha certo para mim que eu não queria só ensinar. Ensinar é um prazer enorme. Mas eu sabia que eu também queria deixar as portas abertas para outros lugares. E eu nunca tive essa visão de que se eu fizesse doutorado eu iria só ensinar. O que não é só, né? Eu acho fazer pouco caso. Eu falei, não, eu quero deixar a porta aberta. A porta com certeza não vai fechar se eu fizer meu doutorado. E não fechou. Eu arranjei uma excelente oportunidade, a empresa é excelente, trabalho muito bom, aprende pra caramba, a gente trata com tudo. Ainda dou a sorte que o meu chefe, ele é doutor também. Ele é doutor pelo IME, então ele tem uma visão de pesquisa, de academia e indústria interrelacionado muito boa. Ele traz o conhecimento técnico para a indústria e estimula a gente a fazer o mesmo. Então, até então tem sido uma experiência muito boa e não teve portas fechadas por causa do doutorado. E aí vamos lá, a gente vai na faculdade, eu peguei um exemplo aqui de uma grade de disciplinas. A gente vai na faculdade e a gente aprende muita coisa. A gente aprende, acho que são 50 matérias, não sei, foram muitas matérias. E aí você vai dizer, você aprende essencialmente tudo ao íntimo de cada disciplina? Não, você não vai aprender. Você vai, com certeza, aprender aquela que você tiver mais interesse. Aquela que você sentir mais prazer em estudar. Isso é quase que involuntário. Mas o que a universidade faz, em suma, claro que na sua profundidade adequada, é lhe dar opções. Você vai ter opções do que estudar, você vai ter opções do que trabalhar. Com a faculdade, você vai ter uma visão de onde você pode atuar na área que você gosta, na área que você escolheu para trabalhar durante a sua vida toda. E qualquer que seja essa área, o importante é que você se aprofunde sempre, estude sempre. Eu lembro de um pai, dos amigos falando, André, você já sabe, já estudou tanto, para que você quer fazer doutorado, rapaz? Não precisa, mas não, você já estudou. Não, tem que aprender. Não necessariamente tem que fazer um doutorado. Não precisa. Mas é sempre bom estar estudando, se atualizando, se aprofundando naquele tema que você escolheu. Porque, com certeza, na faculdade você não vai sair sabendo tudo. Tá? Mesmo até 65 anos, você não vai sair sabendo tudo. Tem sempre algo novo para você aprender. Então, aí a dificuldade. Como escolher? Tem tantas possibilidades, tem tanta coisa para atuar. Como é que você escolhe esse caminho? Como é que você determina? A minha dica é que você faça o que você gosta. A minha dica pessoal, um resumo de toda a minha experiência vivida. Faça o que você gosta, porque você vai fazer isso até o final da vida. Se você fizer isso sem satisfação, sem prazer, você vai ser aquele cara que chega segunda-feira esperando a sexta chegar. Ah, segunda-feira, que dia ruim. Ah, sexta-feira, beleza, vou sair. Aí chega domingo já tá triste porque já começa segunda. Não pode ser assim, tem que fazer algo que lhe dê prazer. Algo que lhe faça sentir bem, algo que lhe faça querer que chegue a segunda, por exemplo. E aí você tem duas vertentes para atuar. Você vai ter, no meu ponto de vista, você vai ter ou a academia para seguir, ou a indústria. A academia vai ser só ser professor, usando o termo que me disseram. Não, a academia você pode ser diversas coisas. O mal é que no Brasil não se estimula isso. Não se estimula a pesquisa. Não se estimula o desenvolvimento acadêmico.
pós-faculdade. É uma área muito boa, tenho muito prazer de ter seguido essa área. Ainda quero voltar, quero fazer mais pesquisas ainda, tenho ambições nessa área. E é tão prazerosa quanto a indústria. Só que os olhos, atualmente, do Brasil não se voltam para isso. Quer dizer, eu não sei se nem no passado já chegaram a se voltar. E cada vez cortando mais verba, cortando mais verba. A indústria, pelo seu lado, também tem a sua possibilidade, tem o seu leque de possibilidades. Na indústria, você pode trabalhar, você pode ser empreendedor, você pode ser concursado, você pode ser trabalhar numa empresa privada, e você tem um leque de possibilidades. E quais são as dificuldades que a gente encontra no caminho, quando a gente sai da faculdade? Primeiro, escolher que área atuar. Aí você vai escolher, vou trabalhar com estruturas? Não. Vou trabalhar com topografia? Não. Vou trabalhar com gerenciamento? Não. Planejamento? Não sei. Você escolher essa área. E aí vai a dica de faça o que você gosta. Faça o que lhe dá prazer. Essa é a dica mais essencial que eu teria para dar. Faça o que lhe dá prazer. No final, vai ser o que importa. Que vertente você seguir dentro dessa área? Se você vai querer seguir pela área acadêmica ou se você vai querer seguir pela indústria. Eu vou falar mais à frente de alguns perfis de personalidade que pode ajudar nessa escolha. Pode ajudar de como você se olha, como você se mostra e qual vai ser o seu perfil. Então tem essa dificuldade de você escolher qual vertente, qual dos dois caminhos seguir. Quando você sai da faculdade para o mercado, parece que você está andando a pé, vem um trem em movimento e você tem que entrar no trem. O trem está se movendo, não quer nem saber de você. Você tem que se adaptar, você tem que se adequar, mas não se desespere. O mercado, por mais que digam, ele também não é tão cruel. Você vai ter seu tempo de aprender. Faça as coisas sempre no seu tempo, você vai ter o seu tempo de aprender. Você vai ter o seu tempo de se desenvolver. Não olhe para o lado, porque senão você se desespera. Você vê o cara indo ali muito rápido, o cara já desconquistou isso, já fez aquilo outro. Enquanto você está ali estagnado, esse é um dos grandes dramas do doutorado. Porque você se vê estagnado, enquanto seus colegas de faculdade estão se desenvolvendo muito bem, estão empreendendo, estão fazendo isso, estão virando isso, aquilo, outro. Aí você fica um pouco desesperado. Então faça as coisas no seu tempo, independente da vertente que você escolher. Outro ponto é a oferta. E o mercado nem sempre tem oferta boa, como o Wagner falou, na nossa época tinha uma oferta boa, agora já não tem mais. A visão, como você se vê, normalmente a gente dá uma perspectiva daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas é interessante que pratique uma visão a longo prazo. Como é que você quer se ver daqui a 10 anos, por exemplo? Aí vai te ajudar na sua escolha. Outro, tempo de experiência. Tem uns trabalhos que só exigem com tempo de experiência. Né? Eu quero recém-graduado em engenharia civil com 5 anos de experiência. Isso é difícil. É difícil quando tem a oferta. Né? Outra, família. Se você já tem família constituída, você não pode se deslocar de um lugar para o outro, você não pode ir para ali, você não pode ir para cá. Você tem que ficar ali onde suas bases estão formadas já. Até então, se você tiver família que fica dizendo, não, isso aí vai ser difícil, você não vai conseguir. Tem diversos tipos de dificuldades nesse sentido. A família, quando você já está constituído, quando você já tem a base ali, é difícil você se envolver. Outra é o salário, às vezes o salário não é atraente. Quando eu voltei do doutorado, eu fiquei muito decepcionado com os salários aqui no Brasil. Muito, muito, muito. Eu vi concurso público abrindo para pagar 1.700 para engenheiro civil. Eu achei isso um descaso. Isso o mínimo do CREA são 8,5 os salários mínimos. Eu achei isso bem desrespeitoso, digamos assim. E o leque de possibilidades que você vai seguir nisso. Então, são diversas variáveis para você tomar a sua escolha. E com o tempo, exercendo a sua visão a longo prazo, pensando na área de atuação, pensando nesses pontos, você vai conseguir enxergar melhor o caminho. Se você parar e refletir, você consegue enxergar um pouco melhor o caminho, dar uma desembaçada na vista, para ver para onde você vai. E falar de habilidades, tanto técnica quanto de gestão, que eu acho que são, como eu vejo dividir as habilidades,
Gestão, eu incluo o que eu tinha falado antes, relacionamento, planejamento, liderança. Gestão engloba todo aquele ponto subjetivo, todas as habilidades subjetivas, do meu ponto de vista. As técnicas são as que são indiscutíveis. Você vai trabalhar com estrutura, com hidrologia, pavimentação, seja o que for. Para qualquer um dos caminhos, você vai precisar desenvolver habilidades. E as que eu cito aqui, eu entendo que você precisa desenvolver qualquer uma que seja a sua área. O que o mercado exige hoje em dia, tanto para a área acadêmica quanto para a área da indústria, é o profissional multitarefa. Aquele cara que consegue fazer tudo, aquele cara que sabe fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Eu já achava que eu fazia muita coisa no doutorado. Quando eu vim para o trabalho, essa curva subiu exponencialmente. E aí o cara tem que saber se adaptar. A adaptabilidade é uma habilidade importantíssima para o profissional. E aí eu trago aqui algumas habilidades que eu considero fundamentais na área de gestão. Primeiro, liderança. Seja você um colaborador, ou seja você um chefe, um gestor, você vai ter que saber liderar. Liderar aos outros e liderar a si mesmo. E aí vem as outras qualidades que eu acho que estão bem atreladas à liderança, que é negociação. Você tem que saber negociar muito bem, em qualquer situação. Planejamento, tomada de decisões, agilidade, inteligência emocional, construção da imagem, influência e escuta. Para mim, essas são habilidades essenciais e é o que eu tenho visto no mercado que tem sido mais bem quisto. Então, eu já falei, não se engane o fato de eu estar apresentando aqui. Às vezes, a gente, quando está na universidade, a gente pensa, chegou até mim é porque é fácil. Se chegou até aqui é porque está todo mundo vendo. Agradeço ao seu professor de ter convidado, de ter trazido esse tema, porque isso não é tão falado, não é algo que se aprende na faculdade. E é algo que ninguém vai lhe dizer, não é algo que alguém vai lhe dizer no mercado. Ninguém vai lhe dizer, melhor isso aqui, melhor isso aqui. Pode até ter quem diga, mas é uma coisa que você vai estar errando, entre aspas, sem saber. Se não desenvolver aquela habilidade, você nem sabia que devia ter desenvolvido. Então, preste bem atenção nesses pontos, porque pode ser que seja um diferencial para você no futuro. Como eu falei, não vai ser mais o inglês, vão ser sistemas subjetivos. Aí eu trouxe aqui como liderança, botei a figura do Avengers no final, no fundo. Por quê? Como exemplo do Capitão América. Você não vê ele chegar ali, para quem já assistiu o filme, você não vê ele chegar e dizer Vingadores, pode ir que eu fico aqui olhando. Ele dizia, Vingadores, vamos, avante, vamos lá, e vai junto, né? Então o cara tem que saber cativar a equipe, e para cativar ele tem que saber negociar, tem que saber, para negociar ele vai ter que saber ouvir, vai ter que saber todas as outras habilidades. O líder, ele tem que ser muito safo, muito adaptável. Ele tem que saber, tem que ter uma autocompreensão muito grande e para estar sempre desenvolvendo essas habilidades. Tem que saber se planejar, tem que saber tomar decisões constantemente, tem que ser ágil, tem que ter inteligência emocional, principalmente, porque você não pode levar para o lado da picuinha, você não vou com a cara daquele cara. Aí você deixa de fazer uma atividade, deixa de fazer uma tarefa da sua profissão, do seu trabalho, por besteira pessoal. Tem que saber construir a sua imagem, tem que ser influente, tem que saber ser influente, tem que saber conversar e tem que saber aprender, sobretudo. Está sempre aprendendo. Como eu falei, o meu chefe, ele é doutor, ele entrou agora no MBA. Ele está fazendo já um MBA de gestão. Então, ele tem muito prazer no que ele faz e eu acho isso muito legal. Eu tenho muito prazer no que eu faço também. E pretendo seguir o mesmo caminho. E aí você quer sempre melhorar, você quer sempre desenvolver uma habilidade que você não tem. E aí um tema que tem se falado muito no mercado, gravem esse termo, é o Learner Agility. Você tem que ser rápido para aprender. E aí você tem que ter agilidade mental, agilidade com pessoas, autoconsciência, agilidade com mudança e agilidade com resultados. Como é que se mensura essa agilidade? Amplitude é aquele cara que é ágil de aprender, e eu profundo, aquele cara que tem expertise, aquele cara pontual. Vou trazer algumas diferenças entre cada um dos dois aqui.
O cara que tem a característica profunda, ele é diligente, determinado e persevera em aprender. O cara que tem amplitude, ele aprecia incerteza porque ele vê uma forma, um ponto de se desenvolver. Complexidade e ambiguidade. O cara que é profundo aprecia estrutura, qualidade e consistência. Aquele que é mais amplo, é engenhoso, assume o risco e fica entediado com a rotina. O cara que é profundo, ele segue procedimento, regras e normas. O cara que é amplo, ele vê o big picture. Esse é um termo bem querido também no mercado. É o big picture. Você vê o todo, o que é que está acontecendo. E vocês já podem fazendo a imagem de cada um dos perfis que vocês tenham referência. O cara que é profundo, ele se aprofunda no seu tema e amplia sua expertise. Já o cara que é amplo, ele busca novos assuntos. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas são duas características diferentes. Se você tiver traços dessas duas características, ótimo. Se você tiver só uma, ótimo. Cada um é um gênio na sua área de atuação. Cada um é um fenômeno, cada um é um sucesso na sua área de atuação, no que sabe fazer. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. E aí, nesse ponto, eu trago duas ferramentas que têm se usado no mercado para o autoconhecimento, que é o DICS e o 16 Personalities. Eu já usei as duas, são muito boas. O 16 Personalities, eu sei que ele lhe dá resultados, eu sei que ele é gratuito. O DICS, eu não sei se ele é gratuito. Eu fiz porque a empresa tem essa ferramenta. Você responde uma série de perguntas e ele te dá um perfil sobre si próprio, sobre você. E aí você vê como você está se enxergando e como o mercado te enxerga. Como é que o mundo te enxerga. Pode ser que a imagem que você esteja passando não seja a imagem que você tenha de si mesmo. Ou, por exemplo, você não quer ser aquele cara do perfil de dominância. Você queria que o seu fosse o S. Mas aí quando você faz o teste, você descobre que você é o D. Tipo, você não vai ser 100% um só. Mas você vai ter traços ressaltados de cada um desses perfis de personalidade. Aqui já gradua de outra forma. Mas eu vou usar esse aqui que é mais simples. Não necessariamente você vai ser o D sempre, como exemplo. Ou vai ser o I sempre. Você pode ter uma porcentagem que você pode ter 30% aqui, 10%, 20%, seja o que for. Isso não é fixo nem num dia, digamos assim. Tem dia que você está virado nos 70 e você sai, você resolve tudo. E tem dia que você prefere se aprofundar mais no assunto, ser mais cauteloso. E aí esses perfis variam. Essa determinação de um tema tão subjetivo é muito bom para você conhecer a si mesmo. Conhecer como você se mostra. As empresas usam isso para determinar, às vezes, perfis diferentes de personalidade que são constantes e uma equipe para que eles trabalhem juntos e se somem. Quer dizer que o dominante vai dominar o outro? Não. O outro, o de cautela, por exemplo, não quer dizer que seja submisso. De jeito nenhum. Ele tem suas características. Não quer dizer que ele seja submisso. Ele pode ter uma parcela do B. Mas as qualidades de cada um se complementam. Então, tem se usado bastante isso. Recomendo muito fazer esse teste, se esse aqui for de graça, se acharem. Se não, façam esse também, que esse aqui é muito, muito completo, muito bem elaborado. E vamos à próxima qualidade, que eu entendo. Negociação. Eu posso dividir em 3 perfis de negociação, um negociador. Você tem o ganha-perde, que é aquele cara que só quer ganhar. Esse cara não se importa com a negociação, ele só quer ganhar. Esse é um perfil que não é querido, não faz bem, não faz bem para a negociação. Você pode ganhar uma vez, mas você vai perder depois sempre. Aquele cara que quer se impor, não, só vou comprar isso aí se tiver R$10,99, o negócio é R$200. Não, só vou comprar porque tal, isso aqui eu vi um erro no seu negócio, isso aqui até que ele ganha. Isso é desagradável, esse perfil de negociação é desagradável. Você mesmo deve se sentir mal depois, quer dizer, eu espero. Você tem a negociação perde e ganha, que é aquele cara que sempre cede. É o cara que, não, tudo bem, não tem problema não.
A mulher chega, eu vou assistir isso aqui porque eu quero ver minha novela. Eu não estou estimulando briga de ninguém. Mas o cara, não, tudo bem, tá, você sai. O cara chega, o chefe chega, eu não vou lhe dar aumento nenhum, porque você não fez tal tarefa. O cara, não, tudo bem, você tá certo, sai. Esse é um perfil que não é assertivo também. O perfil perde, né? Você está sempre cedendo, você está sempre deixando que o outro se sobreponha sobre você. Você tem que ter o perfil ganha-ganha, que é o perfil que sabe ouvir e sabe se impor. O perfil que sabe se colocar na conversa, sabe deixar os seus interesses na mesa sem ser arrogante e sabe ouvir os interesses da outra parte sem interesse de prejudicar. Ele foca no problema, foca na situação, na resolução do problema e não em como ele vai ganhar. Por exemplo, eu não posso essa reunião, agora eu tenho uma reunião de 2 horas, marcaram uma reunião para mim também de 2 às 3. Aí eu vou falar pro cara, não posso, não vou, acabou. Aí o cara pode dizer, não, rapaz, eu vou deixar para tratar o seu tema, então, às 2h50. Até lá, sua reunião já terminou. Esse é um cara ganha-ganha, ele não está prejudicando a ninguém. Aí o cara vai dizer, não, tudo bem, beleza. Em todo tipo de negociação. E aí, quais são as etapas da negociação? Preparação, negociação e avaliação. Você tem que se preparar, negociar, de fato, e avaliar. É sempre importante você se preparar para a negociação, se munir de informação, ficar atento aos detalhes, oferecer, pensar já em alternativas para essa negociação e ter uma argumentação sólida. Ser ético, transparente e saber escutar. Focar no ganha-ganha. Planejamento. Você tem que saber planejar seu tempo, atividade, prioridade e urgência. Tem que saber distinguir o que é importante do que é urgente. Tem que saber separar. Tem coisa que é importante, tem coisa que é urgente. O urgente você tem que fazer logo para resolver. Importante, você pode ajustar o seu tempo para tratar daquilo quando lhe houver tempo. E umas dicas para você definir seus objetivos. Reflita sobre o seu trabalho atual, suas atividades e resultados alcançados. Liste seus objetivos profissionais e pessoais que você quer alcançar. Por exemplo, você pode listar, mesmo que seja em menor escala, listar semanalmente o que você quer fazer. Você quer aquele objetivo semanal. E você, nesse caso, eu digo que você pode dividir em curto, médio e longo prazo. Curto prazo seria semanalmente ou diariamente. É sempre importante você estabelecer seu planejamento diário e reservar um tempo do seu dia para isso. Porque o mundo vai tirar todo o tempo que você tiver. Se você não se der esse tempo, ninguém vai lhe dar. Verifique suas metas, se são realistas, né? Você não pode botar um negócio infactível. E se você possui habilidade para atingir, você tem que saber a extensão do seu potencial. E tem que ser sincero consigo mesmo. Seja sincero. Você vai saber o que você vai ter que fazer para chegar a esse objetivo. Então você se programa e inicia a atividade que você tem para fazer. A tomada de decisão. Vou tentar acelerar um pouquinho mais, que a gente já está com 40 minutos de apresentação. Né? É isso, Wagner? Isso. Tem 43 minutos, segue. Certo, eu vou acelerar um pouquinho para a gente ficar com os 10 minutos final de perguntas, certo? Beleza. O cérebro tem o lado racional e o lado emocional. É uma rotina assertiva para você tomar decisões. Identificar o seu problema, listar alternativas. Você identifica qual é o problema, você lista quais são suas alternativas possíveis para resolver aquele problema. Você escolhe, implementa e vê se ficou bom. E aí tem os modos de cada perfil, né? Que é o que eu falei, o cara que não vai com a cara. Ou você não tem conhecimento para aquilo, você não tem o dado para aquilo. Ou você tem aquele sentimento de grupo. O grupo está indo com isso, eu vou também. Então, você tem que saber, você tem que se conhecer para saber como é o seu perfil de tomada de decisão e excluir o que não é assertivo. A inteligência emocional. Esse é interessante. Você tem inteligência, a mente que sente e a mente que pensa. A mente que sente muitas vezes se sobrepõe sobre a mente que pensa e você acaba fazendo besteira. Então, existem aquelas pessoas que são conscientes de si mesmo, que se conhecem de fato,
tem os que são submersos no sentimento, que fica imerso na tristeza, na raiva, ou seja lá o que for. E tem aqueles que aceitam tudo, que são as passivas, que estão relacionadas com o perfil de negociação. Umas 3 frases que eu trago aqui que eu acho interessante é que quando não somos capazes de discernir nossos próprios sentimentos, ficamos à mercê deles. Inteligência emocional é ser capaz de abandonar um estado de espírito negativo. Se você entende o seu problema, você é capaz de abandonar isso. E, como eu falei, a maior responsabilidade do líder é liderar a si mesmo. Mesmo que você não tenha ninguém trabalhando para você, você tem que saber liderar a si mesmo. Você tem que saber construir sua imagem. 35% já tem estudo sobre isso. 35% da sua imagem é verbal, 65% é não verbal. Tem que saber se mostrar. E para isso você pergunta como é que você quer ser visto, qual ocasião, quais os códigos existentes no ambiente profissional. Como são as pessoas que eu vou encontrar? Não quer dizer que eu esteja me tolhindo do seu estilo, mas faça isso tendo essas perguntas em mente. E aí você vai saber como você vai ser aceito. Se você quer ser aceito ou não daquela forma, aí é com você. E aí os 2 últimos. Você tem que saber ser influente. E para ser influente é interessante ser recíproco. Tem que ter uma reciprocidade no trato com as pessoas. Você não pode querer só ganhar. Tem que ter compromisso. O cérebro humano gosta muito da aprovação social. E tem muita gente que se aproveita disso para ser influente. Tem que ter carisma, autoridade comedida. E aqui é uma dica que um dos livros na literatura que eu peguei diz, é da escassez para você ser influente. Eu, particularmente, não sei se eu gosto de usar essa técnica, mas ela existe e tem gente que usa. Essa é uma das últimas casas à venda. Isso acontece, isso vende. O cérebro humano não gosta de perder. E aí, como última qualidade, a escuta. Aqui algumas dicas importantes. Escuta-se o outro a partir da perspectiva pessoal. A gente sempre escuta já esperando o que a gente vai responder. Você tem que saber escutar, saber simplesmente escutar a pessoa. Sair de si é um movimento contra-narcisístico. Colocar-se no lugar do outro e, a partir disso, começar a falar pelo outro e abrir-se para algo que você não compreende. Um ponto importante da escuta é não estar pronto para aceitar. Você pode não aceitar o que o outro está falando, mas você tem que saber escutar, você tem que saber ouvir, você tem que saber assimilar, tem que saber ver a perspectiva do outro. Um dos pontos da escuta que não se pratica é imaginar que somos soberanos. Se tiver 2 perfis desse jeito, cada um conversa a sua forma, só esperando um modo de responder. E, como pontos finais, abrir-se para o fracasso da comunicação, saber que ela pode falhar. E a dica que escutar o outro é renunciar à posição de poder. É você se abrir, se desfazer do seu ego. Então, essas são algumas dicas que eu considero importantes como habilidades para a transição da faculdade para o mercado profissional. Aqui fica mais como uma janela aberta para cada uma dessas características e aí fica para vocês pesquisarem à vontade. E ter em mente que isso é o que está sendo visto no mercado atualmente. Obrigado a todos e eu fico aberto a perguntas agora. Vou tirar minha tela, Wagner, e vou deixar aqui no vídeo. Pronto, ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer aí pela apresentação, ela foi muito boa, né? É como você disse, é um assunto que a gente não vê na faculdade, é o tipo de coisa que a gente aprende na prática, às vezes, a gente é obrigado a aprender essas coisas depois que a gente cai no mercado, né? E ninguém diz. E um ponto muito interessante da sua apresentação, que você falou, que diz respeito à busca de conhecimento. E aqui eu vou fazer um desabafo, porque hoje eu estou aqui na universidade, estou coordenando o curso de engenharia civil, mas o que eu percebo em muitos alunos é que alguns deles estão focados apenas no diploma, no canudo, né? Acha que aquilo ali é o fim, acha que o que eles veem é suficiente para que eles possam, depois de formado, ter uma carreira aí de excelência, quando na verdade aquilo ali é o começo, né? O que eles vão fazer depois da faculdade é o que vai contar, porque eles vão ter que se especializar, eles vão ter que trabalhar aquelas falhas que eles possuem, né? E eu percebo muito essa ânsia de querer formar, essa ânsia de querer concluir o curso, né? A gente, por exemplo, nesse momento de pandemia, tem feito esse ciclo de apresentações e a gente não tem contato com a adesão assim, que a gente gostaria de contar desses alunos, então a gente está trazendo aqui profissionais de renome, pessoas que têm conteúdo, que estão trazendo informação de qualidade
e os alunos eles não aproveitam, porque o único objetivo deles é formar. Então, agora a gente estava tendo recentemente, né, uma discussão a respeito da oferta que a gente faria, né, mediante aí a pandemia, e a gente, no caso da nossa universidade, mas que também aconteceu em outras, a gente acabou optando por fazer uma oferta de um semestre suplementar, até para a gente sentir como é que vai funcionar as coisas, né, se ensina de... Porque ninguém está treinado, ninguém está preparado para isso, nem professor e nem mesmo aluno, né, porque estamos falando de cursos presenciais, não estamos falando de cursos concebidos à distância, e aí a gente adaptação, né? Exato. E a gente percebia nesse processo de discussão que o único interesse do aluno ali, pelo menos de alguns, era formar. Ele queria pegar as disciplinas, formar, sem a preocupação com a qualidade da formação que ele está tendo, sendo que é muita coisa envolvida aí, né? E é um desabafo que eu estou fazendo porque às vezes é frustrante, né? Você espera uma coisa, você dá... faz provocações e a resposta que você tem às vezes na altura. E um exemplo disso é a adesão mesmo à sua palestra de hoje, que é um tema bastante importante. Alguns tiveram realmente aí dificuldade, né, em poder acessar a sala, mas outros não tiveram simplesmente o interesse mesmo, né? Óbvio que a gente vai compartilhar essa apresentação mais na frente no YouTube para que mais pessoas possam assistir, mas é frustrante às vezes você querer que o aluno ele se engaje, querer que talvez seja até uma falha nossa da universidade, dos professores que talvez não tenham conseguido acompanhar nessa evolução dos perfis, porque são perfis diferentes, né? Apesar da gente ser novo, não ser de uma geração tão diferente dessa atual que está hoje estudando. Mas eu acho que o que você trouxe aqui é importante, porque se alguém quiser ter sucesso profissional depois de formado, precisa fazer esse tipo de avaliação, precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre se questionando, precisa percorrer todo esse caminho que você, de alguma forma, percorreu e que você apresentou de maneira muito, muito clara, né? E uma coisa também legal, porque a gente formou no mesmo ano, né? A gente é da mesma turma, a gente, inclusive, passou no vestibular de 2004, né? Isso. Em 2005, por causa da greve. E é legal porque o que você passou, de alguma forma, também passou, apesar de ter tomado caminhos diferentes, né? Eu peguei mestrado primeiro, mas depois caí no mercado, trabalhar, passei em algumas empresas. Quando eu estava na época da graduação, eu apenas tinha estagiado em escritório de projeto, né? Então não conhecia nada de obra. Só fui conhecer coisa de obra depois que eu acabei o mestrado e fui trabalhar com o professor Paulo Helene com consultoria, né? Mas no final das contas, a gente foi obrigado a aprender um monte de coisa, né, que a gente não aprendeu na graduação. E que não é porque na nossa graduação não tinha, porque nenhuma graduação tem, né? São coisas que não tem, que a gente tem que aprender, mas que a gente pode começar a aprender o quanto antes, né? Porque ninguém avisa isso lá atrás, que a gente precisa desenvolver uma série de características. Exatamente. Ninguém avisa pra gente, né? Ninguém nunca vai falar. É por isso, né? É isso, ninguém nunca vai falar que você tem que desenvolver essas habilidades. Não vai. Nunca vai dizer você precisa ser mais proativo, vocês vão lhe cobrar. Isso. Vão lhe cobrar como se não houvesse amanhã. Toma um tapa que você percebe que você precisa melhorar uma característica aqui, outra acolá, né? Quando você recebe um não, quando você comete uma falha, quando você erra, é que você percebe, né? Que você precisa de mais coisa do que aquilo que você achou que já tinha, né? Porque às vezes realmente a gente tem essa falsa impressão de que a gente tem tudo que precisa, né? Que a gente que precisava chegar, e na verdade tem um mundo de coisa aí fora que a gente precisa estar atento, né? Existe muito do ego, existe muita gente com ego inflado e quando vai ver, a vida dá uma porrada lá na frente. Pode não ser agora, mas a vida cobra. O que a gente não aprende hoje, mas na frente a gente é cobrado, de alguma forma a gente é cobrado, né? Exato. Tem muita gente com ego inflado que acha que já sabe tudo, que acha que não precisa aprender mais. Quando vê, tá para trás no mercado. Ficou para trás, não sabe nem o porquê, porque ninguém vai dizer. A gente vai entrar no mercado agora, não vai conseguir se manter, não vai conseguir acabar sendo atropelado mesmo, né? Por conta desse Exato. Tipo, né? Mas Exato. agora tá aberto aí para quem quiser aqui, quem estiver online agora, poder participar, né? Eu acho que é legal esse momento aí de tirar dúvida, porque o André, ele demonstrou aí que conhece bastante coisa a respeito do assunto, coisas que eu confesso que eu não conheço, né? Eu conhecia algumas coisas, eu conhecia porque eu também caí no mercado, também quebrei a cara, né? Também tive que aprender, mas alguns detalhes aí, algumas coisas, o André, ele se aprofundou mais do que eu tive a oportunidade de aprofundar nesse período aí de carreira, 10 anos de formado, né, que a gente tem, né? Fico feliz de ter contribuído. É sempre um eterno aprendizado. Com certeza. Poxa, é possível. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos sim. André, primeiramente, mais uma vez, boa noite. Gostaria de agradecer, né, como o Wagner já o fez, eu também sou professor aí do Colegiado de Engenharia Civil da Univasf. Parabenizar pela escolha do tema que você fez, pela relevância do tema. Faço minhas palavras de Wagner, né, quando ele disse que, infelizmente, alguns alunos não aproveitam essas oportunidades que, um momento como este, nós deveríamos aproveitar. E mesmo momentos onde nós não tínhamos a pandemia, a gente gasta tanto tempo fazendo muita coisa inútil e não pensa na nossa formação, não pensa lá na frente nos desafios que o mercado irá nos impor. E nessa linha de raciocínio, você fez uma colocação, algumas colocações muito pertinentes. Quando vocês entraram na universidade, eu já tinha quase 12 anos de formado, então dá para ver aí a diferença de idade entre a gente. Então, já faz muito tempo que eu estou no mercado. Mas tem uma coisa que você falou que sempre me chamou muita atenção. Quando eu estava na faculdade, eu estou falando isso em 1988, 89, os professores lá da arquitetura, eu sou arquiteto urbanista, os meus professores falavam muito na questão, não, você tem que escolher, a arquitetura tem muitas áreas, como a engenharia também, mas o professor falava, não, você tem que escolher uma área e se dedicar a ela. Eu nunca entendi isso, eu nunca aceitei isso, mas eu não era muito naquela época de questionar. A vida foi que me fez ser questionador. E aí, quando eu vim para o mercado de trabalho, pouco mais de 2 anos depois que eu havia terminado o curso de arquitetura, o primeiro emprego que eu tive, o cara jogou na minha frente uma coisa que eu não tinha visto na faculdade. Coisa que eu deveria ter visto, mas, infelizmente, o professor da disciplina, na época, por algum motivo, eu não me recordo qual, ele não chegou a tocar nesse tema. E aí o professor disse, não se preocupe, vá lá na biblioteca da sua universidade, pesquise e você tem uma semana para fazer. Naquela época a gente não tinha internet para estar pesquisando. Então, vá na biblioteca, pesquise e resolva. Era desenhar, fazer todo o detalhamento de uma piscina com forma orgânica, toda curva. A gente não tinha aprendido como fazer compatibilidade de curvas, de ângulos e curvas para fazer as cotas. É uma coisa super simples hoje, que a gente pega um papel milimetrado, faz uma malha e faz tudo aí a partir daí como se fosse um pequeno compasso de linha e prego, né? E a gente começa a ver essas coisas simples, e aí você fala do profissional multitarefas, e nós vemos que algumas profissões, você vê a medicina, hoje tem um cara especialista em polegar, especialista em punho, e na engenharia civil, na arquitetura, cada vez mais o mercado está exigindo profissionais multitarefas. É isso que os nossos alunos precisam entender, é isso que essa juventude precisa entender. Nós precisamos saber de tudo um pouco. É claro que nós vamos precisar nos dedicar efetivamente a uma ou duas áreas de maneira mais aprofundada, como é seu caso em estrutura, como é o de Wagner também, mas é necessário que as pessoas entendam de tudo um pouco, tenham ouvido falar. Então, você falou aí do colapso, como é o nome do negócio? Colapso progressivo. Eu já fui na internet aqui ver o que é isso, eu nunca tinha ouvido falar. Não com esse nome, a gente sabia com a estrutura, acontece isso, começa... Se tem resistência aqui, vai perdendo, eu sei que você vai falar sobre isso ainda, mas você veja como as pessoas, muitas vezes a informação está tão próxima da gente, por falta de interesse em conhecer algumas terminologias, conhecer algumas temáticas, a gente fica perdido. Se alguém falar perto de mim amanhã o que é um colapso progressivo, claro que eu não vou explicar como você sabe, mas agora eu já sei o que é, não vou ficar devagando sobre o tema. Então, eu gostei muito quando você trouxe esses últimos falando sobre a questão emocional. É uma coisa que, infelizmente, eu sou uma dessas pessoas, só aprendi com os anos e com a idade, com os anos de profissão e com a idade, essa questão da reciprocidade, né? Você ajudar as pessoas sem estar vislumbrando o retorno delas, você ter compromisso com aquilo, independente da pessoa ser seu concorrente ou não. A questão de carisma é uma coisa muito pessoal, tem pessoas que são tímidas e por isso elas muitas vezes parecem não serem carismáticas, mas é questão mesmo da personalidade de cada um. A questão da autoridade, quantas vezes eu ouvi falar que engenheiro de obra tem que ser bruto, tem que ser grosso, e a gente sabe que não é nada disso. Ele tem que ser o quê? Firme, seguro, saber dialogar. Isso, para mim, é ser engenheiro de obra. Não sair gritando feito um doido com um chicote na mão. Isso existe, já passou essa época. Já coronel, né? Já acabou o coronelismo, quer dizer, pelo menos deveria ter terminado, né? A gente sabe que em alguns lugares ainda existe isso. Mas, infelizmente, nós precisamos que nossos alunos, essa juventude entenda que trabalhar em equipe sempre foi e sempre será a melhor forma de você superar as adversidades que o mercado impõe. Tá? Trabalhar em equipe é bom para todo mundo,
tanto em momentos bons como em momentos ruins. Momentos como esse que nós estamos vivendo de pandemia, você pega 2, 3, 4 colegas de engenheiro formado, poxa, os três, 4 estão desempregados, vamos procurar gente para fazer reforma, pequenas reformas, vamos ajudar um ao outro, cada um vai se ajudando, e assim a gente consegue passar pelas adversidades da vida. Então, parabéns mais uma vez, tá certo? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas jovens como você, como Wagner, como outras pessoas que trazem essa experiência, mesmo sendo tão jovem. Tem uma aluna minha que infelizmente não pôde ficar até o final porque ela perdeu a conexão, mas eu vou ler aqui o que ela escreveu. Não vou citar o nome dela, mas ela escreveu o seguinte há pouco. Ela colocou assim: professor, perdi a conexão agora no finalzinho. A primeira pergunta que eu ia fazer era a idade do conferencista, porque ele já fez de tudo na vida e parece ter a minha idade. KKKK. É verdade, a gente tem essas oportunidades. Então, você não precisa estar numa idade avançada para ter visto de tudo um pouco. Você precisa, sim, ter a consciência que você precisa estar de forma contínua procurando novidades. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para essa juventude. Mas muito obrigado, parabéns. Vou deixar o pessoal fazer as perguntas, senão eu fico falando demais. Certo? Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a pergunta da Paula ali. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas palestras é que me escute a mim, talvez a cara de novinho, o pessoal fala, ajude. Escute a mim como se fosse um colega de faculdade seu, aquele colega, aquele amigo que você trata todo dia. E veja, sair da faculdade, cada um vai seguir o seu caminho, você vai ver como eles vão se desenvolver. Então, me enxergue como aquele seu colega que percorreu o seu caminho e chegou aqui agora para lhe contar a história. Isso ajuda muito na sua percepção de, não tem esse misticismo todo, não tem esse mistério, é só chegar lá e fazer. A Paula está perguntando aqui, né? Como a escolha da área do mestrado e doutorado pode contribuir com o plano de carreira na indústria? Um exemplo que eu posso citar é o meu próprio. Eu confesso que eu não escolhi pensando na indústria. Eu escolhi pensando em temas que eu gostaria de desenvolver. Eu me interessei. E eu sabia que qualquer porta não ia se fechar porque eu fui fazer um doutorado. É até um contrassenso dizer isso. Eu falei, eu vou fazer. Eu sei que não vai ter problema, não vou me fechar. A escolha do seu tema, hoje em dia o mestrado no Brasil, existe muito o direcionamento para o meio acadêmico. Mas não impede nem um pouco de você aplicar na indústria. O Wagner trabalhou na indústria, digamos assim, por um tempo, e com o tema dele do mestrado, e independente do que fosse, você teria uma porta aberta. Quando eu saí do mestrado, eu escolhi trabalhar com concreto, por exemplo. E aí minha orientadora falou, André, você pode ir trabalhar nas melhores empresas aqui, com concreto. Você quer? Eu falei, vamos ver. Ela sugeriu o doutorado. Aí eu fui. Então, independente da sua escolha, vai abrir uma porta. O fato de você fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Como diz a música dos Los Hermanos, a estrada vai além do que se vê, né? Então, não pense que você está enxergando o caminho todo, que ainda tem coisa lá na frente que você ainda não viu. E tem surpresa boa. O fato de você especializar não vai lhe trazer nenhum mal. Eu gostaria, André, só de fazer uma colocação baseada na sua fala aí, coisa bem rápida. Você falou a questão dos mestrados voltados para a academia. Eu assisti uma palestra, não tem mais do que um mês, com um pesquisador da USP, ele falando que, proporcionalmente, no Brasil, nos últimos 5 anos, a maioria dos mestrados e doutorados que estão sendo propostos estão sendo com viés profissional, exatamente para atender esse mercado. Eles estão quase 30%, vamos imaginar que estão sendo ofertados 100 mestrados e doutorados acadêmicos, estão sendo ofertados 130 profissionais. Isso é bom, porque pessoas que têm um viés mais para o mercado, elas vão poder ter essa opção, mestrados e doutorados profissionais. Né? Isso é um dado bem recente, né, que ele é da CAPES, do CNPq, esse senhor da USP, estava trazendo esses dados numa conferência. Obrigado pelo dado, isso é muito bom saber. É muito bom saber que está se investindo na especialização no mestrado também para a indústria, porque aqui no Brasil parece que é só para você... eu peguei o dizer do povo. Parece que é para você ser professor. Eu gosto muito de ser professor, mas não é meu único objetivo. Eu não quero ter só essa porta. E o interessante é que os alunos enxerguem que essa não é a única porta. Você pode ser professor
Se quiser, seja um excelente. Ou você pode ser da indústria. Pronto. Eu vou só complementar essa resposta à Paula, né? Porque eu também, antes de entrar no mercado, passei pelo mestrado, né? E o mestrado, na verdade, ele me abriu portas no mercado de trabalho. Eu me formei na UFPA aqui em Salvador. E no final das contas, a minha atuação profissional foi toda lá no Sudeste, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E o meu primeiro emprego foi com o professor Paulo Helene, em função, inclusive, do tema do meu mestrado, que foi um tema a respeito de não conformidade do concreto. E aí, ele acabou me convidando para trabalhar no escritório dele. Eu fui, aí depois do escritório dele passei por outros locais, mas, sem sombra de dúvida, o mestrado, aí, a especialização, que seja, né, que a pessoa faz após a graduação, ela abre mais portas do que fecha. Né? E como o próprio André falou, o fato também da pessoa fazer doutorado não significa que ela vai fechar a porta no mercado, muito pelo contrário. Ela pode usar aquele conhecimento que ela adquiriu, aquela pesquisa que ela desenvolveu para abrir portas para ela, né? É só realmente Muito bem colocado. porque realmente, na minha concepção hoje, eu acho que a pós-graduação, de forma geral, ela mais abre porta do que fecha, né? Com certeza. Tomando como exemplo ainda o meu mestrado, eu trabalhei com algoritmo genético. Até hoje eu uso algoritmo genético, se quiser. Já fiz umas otimizações, já fiz uns programinhas pequenos. Ainda preciso voltar a estudar isso, foi há 8 anos atrás. Mas ainda uso. O que é um software que a empresa usou, aqui na empresa que eu estou trabalhando usou, tem como base o algoritmo genético. Então, já é mais uma porta do que fazer. O tema que eu trabalhei no doutorado, que é o TRM, Textile Reinforced Mortar, se não me engano, até onde eu sabia, só tinha um professor no Brasil que trabalhava com isso. Só tinha uma pessoa no Brasil que trabalhava com isso, que era da UFRJ. Não sei como é que está agora. E isso não é uma porta fechada, isso é mais do que uma porta aberta, você pode leque de possibilidades. Então, eu não escolhi baseado na minha perspectiva para a indústria, mas se você tiver os olhos para a indústria, nada lhe impede de fazer um doutorado, ou um mestrado, doutorado, com a visão de chegar àquele ponto da indústria. Só vale ajudar, não vale atrapalhar. É verdade. Agora ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no bate-papo, né? A gente já passou aí de 1 hora, mas o papo foi muito bom. Essa nossa conversa ela vai ficar lá hospedada no YouTube, depois eu mando o link para você. E eu tenho certeza que se alguém tiver alguma dúvida, eu posso depois transmitir para o André, porque eu tenho certeza que ele pode aí responder, não vai ter nenhum problema em responder. Né? Mas com certeza. Gostaria de agradecer a todos presentes aqui, os que estão até agora assistindo, e ao André por ter se disponibilizado aí em compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu agradeço pelo convite, obrigado a todos, e fico à disposição a qualquer pergunta. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, professor. Mais uma vez. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.